Tudo bem, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre flexão dos substantivos, parte 2. Nós chegamos agora num outro capítulo dentro da nossa apostila de língua portuguesa, né? Nesse capítulo, vocês já devem ter percebido, né? Na verdade, nessa apostila nós falamos muito sobre o tema família. Lá no primeiro, na interpretação da semana passada, nós fizemos a leitura de uma crônica que falava sobre a relação do pai com seus filhos. Nós vamos ter aqui falando sobre separação, sobre, olha lá, a situação das crianças brasileiras separadas do país. Só que, assim, por mais que nós que a gente tenha um tema, né, o gerador, o que nós vamos perceber? Que neste capítulo nós vamos ter notícias e também nós iremos ter crônicas. Então, também um estudo sobre gêneros textuais. O que vem a ser uma notícia? A notícia é algo que acontece de forma mais momentânea e já é transcrita lá no jornal impresso, jornal televisivo. Aconteceu um fato e aí nós fazemos um texto que vai passar as informações sobre esse acontecimento. É um texto jornalístico, né? Diferente da reportagem, que não vai ter como foco o acontecimento, e sim uma série de acontecimentos ou um assunto. Por que eles estão relacionando notícia com crônica? A crônica, ela é baseada em fatos do cotidiano. Então, muitas vezes nós podemos fazer crônicas baseadas em notícias. Não sei se vocês lembram, numa notícia que falava sobre um rapaz que ele teve um Kit Kat roubado, né? E depois, como ele postou isso nas redes sociais, ele acabou ganhando um monte de Kit Kat. E aí é possível fazer uma crônica desse acontecimento. Aqui nós vamos ter essa ação de pegar um acontecimento do dia a dia e produzir uma história fictícia, um texto narrativo, que é uma crônica, com base nela. Agora, indo direto para a parte de gramática, que é flexão dos substantivos, né? Esse conteúdo nós vamos acompanhar nas páginas 29, 30 e 31. Então, eu recomendo que você pegue aí sua apostila, organize o seu material para você poder acompanhar as minhas explicações. Enquanto você vai se organizando, eu vou falar uma dica. Na semana passada, ou no vídeo anterior, eu falei sobre a importância de você ter um horário, né? Um horário para fazer as lições, um lugar para que você possa se organizar. Hoje eu vou falar sobre a importância de você fazer anotações. Então, se lá na escola, quando nós estávamos numa rotina normal de aula, no nosso dia a dia, vocês marcavam na agenda a lição de casa, o trabalho que a professora passou, eu recomendo que agora, enquanto vocês estão na quarentena, vocês continuem com essa rotina. Ou vocês marquem na agenda que vocês já utilizavam, ou num caderninho, ou em um calendário, né? Pega lá, faz um calendário, ou pega um calendário que tem em casa, e a professora de matemática passou a lição para tal dia, marca o dia que é para entregar a lição. Professora de português passou um trabalho, marca o dia que é para entregar o trabalho, para que vocês não se percam e consigam ter um bom rendimento aí nessa rotina de estudos. Agora vamos lá, página 29. Antes de começar, de fato, a falar sobre a flexão dos substantivos 2, né, segunda parte, eu vou relembrar com vocês o que foi visto no vídeo passado e nos conteúdos anteriores sobre flexão dos substantivos. Nós sabemos que substantivo é uma classificação de uma palavra que nomeia. Nome de pessoas, nomes de estados, nomes de país, nomes de objetos, são os nomes, né? Os nomes na língua portuguesa são chamados de substantivos. Nós vimos um pouquinho sobre a flexão do substantivo, a flexão relacionada a número. Como nós passamos do singular para o plural, né? Isso é o número. E um substantivo simples, nós tratamos na flexão do substantivo 1, um substantivo simples. O que vem a ser um substantivo simples? Que tem somente um radical, uma palavra. Então, a palavra flor é um substantivo simples. Qual é? Singular, flor, plural, flores. Né? Nós falamos um pouquinho sobre singular e plural do substantivo com somente uma palavra, do substantivo simples. Nós falamos também sobre gênero.
né? O que vem a ser o gênero? É a flexibilização, é a mudança entre feminino e masculino. Então, uma palavra que tem um formato, uma forma de escrita no feminino, mãe, uma forma de escrita no masculino, pai, diferente, né? Mãe e pai, mudam-se as letras, nós vamos chamar esse substantivo de substantivo biforme, porque tem duas formas. O substantivo que não há alteração na escrita da palavra, nós vamos chamar de substantivo uniforme. E nós vimos que há 3 tipos de substantivo uniforme. Substantivo uniforme comum de 2 gêneros, substantivo uniforme epiceno e substantivo uniforme sobrecomum. Hoje, nós vamos parar de ver somente o substantivo e a flexão dele para gênero e número. Nós vamos ver lá na apostila, inclusive, né, o que eu estou falando está relacionado diretamente com o que está na apostila. Nós vamos ver o que é um substantivo composto, que nós, antes de entrar nessa fase da quarentena, nós já tínhamos começado a ver isso na sala de aula, o que é um substantivo composto, como nós passamos os substantivos compostos para o plural, e também nós vamos ver o grau do substantivo. Então, se nós vimos a flexão de gênero, a flexão de número, agora nós vamos ver a flexão de grau, certo? Vamos primeiro ver o que é um substantivo composto. Esse vai ser o primeiro tópico. Se o substantivo simples é quando nós temos uma única palavra, o substantivo composto é um substantivo formado por mais de uma palavra, ou seja, mais de um radical, podendo ser separado por hífen ou não. Né? Então, nós vimos isso lá na formação da palavra por composição. Guarda-roupa é um substantivo composto. Gira-sol é um substantivo composto. Gira-sol. Passa-tempo é um substantivo composto. Passa-tempo. Beija-flor também é um exemplo de substantivo composto. Beija-flor. Então, olha lá, uma definição que aparece inclusive na apostila, que vocês podem grifar. Nos substantivos compostos, os elementos podem vir separados por hífen ou não, né? Então, eu tenho a composição de uma nova palavra com outras palavras que se juntaram para formar essa palavra. O guarda juntou com roupa, formou-se guarda-roupa, justaposição. Passa-tempo, passa-tempo. Eu juntei as duas palavras, formou uma só. Tá? Agora falamos o que é o substantivo composto, nós vamos falar o plural do substantivo composto. Pode ser que ao ver esse slide lá na televisão, quando a Pro for um pouquinho para o lado, vocês não consigam ler, porque está muito claro esse slide. Não tem problema, eu vou explicar. Se vocês não conseguirem fazer a leitura, se apeguem na explicação. Então, como nós fazemos para passar um substantivo composto para o plural? Como beija-flor, guarda-roupa, né? Tem algumas regras, e as regras estão na página 29 e na página, na verdade, só na página 29, desculpa. Primeiro, quando eu tenho 2 elementos, e esses elementos são formados com substantivo e adjetivo, ou adjetivo e substantivo, ou numeral e substantivo, os 2 termos vão para o plural. Então, como assim? Se eu falar amor perfeito, amor é um substantivo, o amor. Perfeito é um adjetivo. Amores perfeitos. As duas palavras vão para o plural. Gentil homem, gentis homens. Quinta-feira. Quinta é um numeral. Feira é um substantivo. Quando eu junto as duas palavras e formo a palavra quinta-feira, eu formei essa palavra com numeral e substantivo. Quando eu tenho a formação de um substantivo composto, formado por numeral e substantivo, eu tenho que passar as duas palavras para o plural. Quintas-feiras, certo? Quando nós passamos somente o primeiro elemento para o plural e o segundo não? Quando eu tenho no meio uma preposição. Ai, professora, eu não sei o que é uma preposição. Agora, nesse momento, que não estou explicando o que é uma preposição, eu vou falar de forma simplista. Quando nós localizarmos o de, o a, essa palavrinha pequenininha no meio do substantivo, só o primeiro termo vai para o plural. Como assim? Palavra água de colônia.
Água de colônia é um tipo de perfume. Olha, aqui tem uma água de colônia. Aqui tem águas de colônia. Então, somente a primeira palavra vai para o plural, porque eu tenho uma preposição no meio. Quando eu falo, deixa eu ver se na apostila tem um exemplo diferente. Um minutinho, tá, gente? Então aqui, ó, tem a regra geral, que é a regra que eu expliquei primeiro, que é quando eu tenho substantivo e adjetivo, né? Quando não tem preposição no meio, eu passo as duas palavras para o plural, né? Quando elementos se ligam por preposição, só o primeiro é flexionado. Ó, eles colocaram esse exemplo aqui. Estrela do mar. Esse do no meio, o de, nesse caso, do água de colônia, mas aqui o exemplo é do, estrela do mar, eu vou passar somente a primeira palavra para o plural. Então, é estrelas do mar, certo? Então, aqui na apostila de vocês também tem outro exemplo. Peroba do campo. Tem o do no meio, que é uma preposição. Perobas do campo. Aqui, quando somente o segundo elemento vai para o plural? Quando eu tenho um verbo mais substantivo. Professora, mas como assim? Quando eu falo guarda-roupa, a palavra guarda, ela é um verbo. Só que aqui eu tenho um substantivo. Por quê? Porque é o nome de um objeto, nome de um móvel. É o guarda-roupa, né? Beija-flor, beija, beijar, é um verbo. Só que aqui eu tenho um substantivo, porque é o nome de um pássaro. Esse substantivo composto foi formado com verbo mais substantivo. Verbo mais substantivo. Quando eu tenho verbo mais substantivo, somente a segunda palavra vai para o plural. Então, olha lá, guarda-roupa ficou guarda-roupas. Nesse caso, beija-flor vai ficar beija-flores. Somente a segunda palavra vai para o plural. O exemplo está, a regra especial 2, que está na página 29, tá? Quando vai pro é formado por... Não, aqui, desculpa, na regra especial 2 está falando, eu já vou explicar, palavras repetidas, tá? Mas vamos lá, uma das regras é quando tem verbo e substantivo. Quando a segunda palavra vai para o plural, e aí sim é a regra 2 da apostila de vocês, quando eu tenho palavras repetidas. Então, reco, 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 recos, né? Tico, 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 ticos, tic-tac, porque é uma onomatopeia. Ai, professor, o que é uma onomatopeia? Onomatopeia é a representação, é a imitação de um som. Tic-tac, né? Isso é um exemplo de onomatopeia. Por quê? Porque representa o som do relógio. Quando eu tenho uma onomatopeia ou palavras repetidas, somente a segunda palavra vai para o plural. Professora, não dá. Não vou conseguir memorizar tudo isso de regra. Então, qual é a minha dica? Na hora de você passar para o plural, principalmente agora no começo, enquanto você ainda não fixou, não decorou direitinho, esteja com a apostila do lado, ou não lembrou tudo, volta o vídeo que a Pro tá gravando, né? Dá um pause e volta e vai marcar. Vai fazer uma anotação. Na sala de aula nós não fazíamos anotações das partes mais importantes? Estas regras são regras importantes. Escreva da sua forma cada uma das regras que eu estou falando, certo? Aqui. Essa imagem que está aqui, que provavelmente você não está conseguindo visualizar muito bem, que eu estou usando para guiar a minha explicação, ela aparece no Google Imagens. Coloca lá, plural do substantivo composto. E aí tem esse quadro aqui. Você também pode olhar lá e também anotar. Se vocês quiserem, a Pro fala novamente durante a aula do Jitsi, tá? Ó, quando nenhum dos elementos vai para o plural. Quando o verbo mais advérbio, verbo mais substantivo no plural. Então, saca-rolhas, a palavra já está no plural. Eu não tenho como colocar mais uma vez no plural. Saca-rolhas é para um objeto, um saca-rolhas, ou para dois saca-rolhas. A palavra ela é escrita assim. E aqui facultativo. Facultativo quer dizer é opcional. Você pode ou não fazer desta forma. Facultativo, colocar apenas o primeiro elemento ou ambos elementos no plural. Quando você tiver os dois substantivos. Couve. O que é couve mesmo, gente? Couve é aquela verdura que tem bastante ferro, né? E o que é flor? Flor
Nós sabemos o que é uma flor, a margarida, a rosa. Então eu tenho o substantivo couve, que é o nome dado para um alimento, o substantivo flor, que é o nome dado para um ser vivo. Quando eu falo couve-flor, esta palavra foi formada com 2 substantivos. Quando eu tenho substantivo mais substantivo, é facultativo colocar apenas o primeiro elemento. No plural, couves, flor, ou os 2, couves, flores. Os 2 estão certos, tá? Então vamos dar um exemplo. Logo, logo nós vamos ter as nossas atividades complementares, valendo nota. Vocês vão perceber que nesse roteiro agora eu já coloquei um. Só que eu coloquei um relacionado à flexão de número e gênero. Que é para fazer, valendo nota, hein, gente? Ou vamos pensar valendo participação. A Pro, por meio dessa atividade, consegue ver quem está entendendo, quem não está. E aí ver se há necessidade de fazer uma revisão, né? Explicar mais, explicar melhor sobre esse assunto. Então vamos lá, continuando. Falamos sobre, então, ó, eu vou colocar aqui lá nos primeiros slides, o que eu ia explicar hoje. Coloquei aqui, o que é um substantivo composto, já expliquei. Substantivo composto é um substantivo formado por mais de uma palavra. Guarda-roupa, girassol. Eu fiz a união, formei uma palavra só. Substantivo composto. Plural dos substantivos compostos. Monte de regra. Pro acabou de explicar um monte. Lá na página 29 tem a explicação também. Agora nós vamos para o grau do substantivo, tá? O que é o grau do substantivo? O grau do substantivo, de forma bem simplista, é se ele está no aumentativo ou se ele está no diminutivo. Palavra casa no aumentativo, casarão. Palavra casa no diminutivo, casinha. Né? Isso nós fazemos de forma fácil, até difícil. Agora nós só vamos nomear esse grau do substantivo. Nós temos 2 jeitos de fazer o grau do substantivo. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês conseguirem acompanhar. Nós temos, na verdade, 2 formas, né? A forma analítica e a forma sintética. A forma analítica quer dizer que eu vou ter mais de uma palavra para passar para o aumentativo ou mais de uma palavra para passar para o diminutivo. Então aqui, fazenda imensa, eu tenho 2 palavras. Eu sei que aquela fazenda é grande, fazenda grande, 2 palavras. Isso é analítico, chama grau aumentativo analítico. Né? Eu estou aumentando de forma analítica, com mais de uma palavra. Pássaro pequeno, eu estou diminuindo de forma analítica, com mais de uma palavra. Palavras separadas. Ou eu posso fazer de forma tudo junto, forma sintética. Aí, professora, como que eu vou decorar isso? Em sala de aula, eu normalmente costumo relacionar só para memorização, tá, gente? Lembra do slime? Alguém já fez slime? Eu não sei se eu tô falando o nome certo, mas é aquele que vocês colocam cola, aí vocês jogam um monte de coisa, mistura assim e fica aquela meleca. Slime, começa com um S, quer dizer que tá tudo junto, tudo junto. Eu juntei um monte de coisa. Sintética começa com S, eu juntei. Então, a minha fazenda imensa, eu juntei e coloquei fazendona. Juntei. Meu pássaro pequeno, eu juntei e falei passarinho. Então, a forma sintética é quando eu junto. Eu uso somente uma palavra para representar o significado, a palavra, mais o aumentativo e mais o diminutivo. Né? E aí, aqui eu vou colocar um exercício, tá? A Pro vai cobrir aqui com a apostila de vocês. E aí eu vou perguntar, ó, faz de conta que eu vou colocar isso depois para vocês fazerem no caderno, não essa semana, na semana que vem. Vamos classificar o grau dos substantivos. Pãozinho. Eu tenho ele analítico porque são 2 palavras ou sintético porque é uma palavra só, juntei tudo. Sintético. Eu tô falando do aumentativo ou tô falando do diminutivo? Tô falando do diminutivo. Então a resposta certa é diminutivo sintético. Esse é o grau do substantivo. Estamos falando sobre flexão de grau. Menino grande, eu estou falando de forma separada, analítica ou sintética, tudo junto? Estou falando de forma separada, eu tenho 2 palavras. Eu estou falando no aumentativo ou no diminutivo? Estou falando no aumentativo. Aumentativo, analítico. Analítico porque é separado. Aumentativo porque eu estou falando de algo grande, né? Meninão. Opa, eu tô falando de algo separado, analítico, ou algo que eu juntei?
Lembra que eu expliquei lá do slime? Começa com S, sintético? Então, eu juntei ou eu separei? Aqui eu juntei. Meninão, uma palavra só que explica o grau do substantivo. Então, eu tenho um aumentativo sintético, porque ele aumenta de forma toda junta. Segredinho, são duas palavras ou uma só? É uma só, é sintético. Diminutivo, porque eu tô falando segredinho, é pequeno, diminutivo. Igreja pequena, eu tenho duas palavras, analítico, pequena, diminutivo, né? Agora vocês vão fazer os exercícios da página 31 e 32, certo? Dúvidas, correções, nós vamos sempre fazer pelo Jitsi, tá? Eu coloco aqui, o que eu passo no roteiro é o que vocês vão ter de lição durante a semana. E o Jitsi vai vir só para complementar, tirar dúvidas, para que vocês entendam ainda melhor o conteúdo. Um beijo, gente!